Bom, pessoal, antes de compartilhar aqui até a tela, hoje o nosso bate-papo ele vai ser um formato um pouquinho diferente, tá? Ele não vai ser uma aula, a gente não tem o intuito aqui de ensinar ninguém a nada em relação à questão de vistorias e tudo mais. Até já quero começar fazendo um disclaimer, vamos dizer assim. O que a gente vai fazer aqui hoje é a construção de um contrato de vistorias para poder servir aí a todo mundo, todo o grupo de vistorias lá do Vivendo de Vistorias. Depois a gente vai liberar isso aí para quem tiver interessado, né? A gente já quer deixar bem claro desde agora que esse contrato aqui ele vai ser uma sugestão, vamos dizer assim, com relação ao que cobrar, ao que colocar no contrato com relação à imobiliária, mas ele é totalmente de responsabilidade de vocês, a conferência, as cláusulas e tudo mais, tá bom? Para ver, cada um tem uma realidade aí, então é super importante que vocês não peguem, vou repetir, tá? Não peguem esse contrato na íntegra sem conferir e joguem ele aí direto para um cliente, adaptem ele à realidade de vocês, tá? A gente vai entregar para vocês aqui o melhor possível para a gente poder, dentro das nossas experiências, mas aqui é importante também a gente ter a participação de vocês, tá? Porque se fosse para ser sozinho, eu só fazia o contrato e mandava para vocês, tá? Então, com questão de dúvidas, questão de desde da época que eu faço vistorias, muita coisa deve ter mudado. Então, bom, a ideia é que a gente construa esse contrato aqui juntos, tá? Então pode mandar no chat, pode abrir o microfone e falar, só respeitar a fila ali, né? Levantar a mãozinha ali, mas a ideia é que seja bem construído todo mundo juntos aqui. Quero agradecer desde já todo mundo que está presente. Como não é uma aula, como não tem o sorteio, basicamente o pessoal não vem, né? Assim, isso é uma coisa que eu sempre cobro assim da galera que eu busco instruir, orientar na parte de vistoria, que tem que buscar conhecimento, não é só o ganho imediato. E eu já dei reuniões aqui, dessas aqui que a gente está fazendo hoje, mais de 100, mais de 200 reuniões dessas aqui, e é sempre assim, quando tem algum ganho direto, assim, vamos dizer, ou alguma facilidade, muita gente entra, ou quando é obrigado a entrar, né? Mas quando é para adquirir conhecimento direto, aí realmente só os melhores aparecem, tá? Isso não precisa nem ter dúvida, assim, é só quem é firme mesmo aparece. E eu, cara, se a galera que me procura, Diego, me indica alguém em tal lugar, eu só indico quem eu confio, tá? A pessoa, Diego, mas todo mundo é cliente da Pleno. Eu não quero nem saber, eu só indico quem eu confio, tá? Quem eu conheço, quem eu sei que está sempre aqui. Então é isso aí que a gente vai fazer, beleza? Mas vamos lá, pessoal, bora pra cima que quem tá aqui vai ganhar bastante e quem não tá, boa sorte. Vamos lá. Galera, eu vou compartilhar aqui então o contrato, tá? Eu vou tentar botar um zoom legal aqui para todo mundo conseguir ver bem certinho. Quem estiver me vendo no celular, se quiser deitar o celular ali para poder ver também, eu vou ler o documento inteiro, tá? Eu vou ler o documento inteiro e aí depois eu volto do começo para daí a gente poder falar sobre cada uma das cláusulas. E aí a gente vai falando. Por que eu vou ler o documento inteiro? Pode ser que você dê alguma sugestão que já esteja no documento, tá? Então, bora lá. Pessoal, primeiro a gente começa todo o contrato, ele começa com uma qualificação. Então, contratante é quem está contratando a empresa de vistorias e contratada é a empresa de vistorias, tá? Objeto do contrato. A contratada prestará pessoalmente ou por prepostos serviços de vistoria imobiliária à contratante, consistindo na inspeção de inventário de forma qualitativa e quantitativa dos itens presentes nos imóveis indicados pela imobiliária, com elaboração de laudo escrito e visual detalhado em formato digital. O serviço poderá incluir, mas não se limitar a inspeção minuciosa do estado de conservação do imóvel, registro fotográfico e ou em vídeo de todos os ambientes privativos do imóvel, apontamento de eventuais avarias, desgastes ou irregularidades que não sejam consideradas ocultas. 1.3. Os serviços serão executados com imparcialidade técnica e observância das normas aplicáveis, não caracterizando qualquer vínculo empregatício com a contratante.
As vistorias entregues não têm validade para laudos de engenharia ou afins. Entende-se por vistoria de entrada as vistorias realizadas antes da entrada do inquilino no imóvel, sem a presença do inquilino, representantes ou pertences do inquilino no imóvel. Entende-se por vistoria de saída as vistorias realizadas depois da saída do inquilino do imóvel, ou seja, totalmente desocupado e livre para a vistoria. Outros tipos de vistoria poderão ser prestados mediante consulta prévia. Obrigação das partes. Obrigações da contratada. Executar as vistorias com precisão, imparcialidade e qualidade técnica. Cumprir prazos estabelecidos pela contratante para a execução dos serviços, desde que fornecidas todas as informações e condições de acesso ao imóvel. Disponibilizar os laudos na plataforma Pleno Vistorias para download, contendo todas as informações acordadas em X dias após a solicitação da vistoria. Manter em sigilo todas as informações obtidas no exercício da atividade. Possuir seguro de responsabilidade civil profissional, se assim for acordado. Obrigações da contratante. Fornecer todas as informações necessárias para a execução da vistoria, incluindo dados de acompanhamento das vistorias, localização das chaves e autorizações de acesso, tamanho e característica dos imóveis. Realizar o pagamento dos serviços conforme valores e prazos estabelecidos neste contrato. Garantir acesso ao imóvel nas datas e horários agendados, evitando visitas infrutíferas. Garantir que os imóveis estejam em condições de serem vistoriados, inclusive com energia elétrica, água e gás, caso sejam necessários testes em itens que dependam de energia elétrica, água e gás para funcionamento. Informar previamente sob pena de multa para alterações nos agendamentos das vistorias. Garantir que, caso haja no imóvel equipamentos que exijam conhecimento técnico específico para o manuseio ou funcionamento, a vistoria seja acompanhada pelo proprietário, locatário ou representantes destes a fim de fazer funcionar os referidos equipamentos ou sejam disponibilizados manuais com instruções claras para o manuseio e funcionamento. Considera-se para efeitos do item anterior equipamentos como piscinas, spas, retroprojetores, sistemas de segurança, câmeras de monitoramento e etc. Preço, reajuste e pagamento. O preço das vistorias será da seguinte forma. Para imóveis até 50 metros quadrados terá o valor de R$ 89,00. Para imóveis de 50 metros até 100 metros terá o valor fixo de R$ 120,00. Para imóveis que sejam maiores que 100 metros quadrados, será cobrado adicional de R$ 1,50 ao metro quadrado excedente. Adicional de mobília será de 30%. Adicional de enxoval será de 30% sobre o preço da vistoria, já adicionado o percentual de mobília. Será cobrado adicional de R$ 2,00 por km que exceder a 10 km de deslocamento entre a imobiliária e o imóvel e o retorno. Para imóveis que sejam considerados casas, terá o adicional de 25% no valor da vistoria caso a área externa ultrapasse os 30 metros quadrados. Para imóveis considerados como laje corporativa, vão livre, galpões comerciais com área coberta, deverá ser consultado o preço previamente. Parágrafo 1º. Como o tamanho de imóvel em metragem quadrada, será considerada toda a área construída, tanto do imóvel principal quanto de cômodos acessórios, como, por exemplo, garagens, áreas de piscina, edículas, quartos externos e etc. Parágrafo 2º. Será considerado imóvel com mobília aquele que tiver qualquer tipo de mobília em ambientes além da cozinha e banheiro. Parágrafo 3º. Será considerado com enxoval o imóvel que tiver itens de cama, mesa, banho, decoração, pequenos equipamentos manuais ou eletroportáteis como utensílios de cozinha, liquidificador, cafeteira e etc. Parágrafo 4º. Para efeitos de contagem de deslocamento, será considerado o trajeto de ida e volta entre a imobiliária e o imóvel. Havendo necessidade de se deslocar a terceiro ou mais pontos para retirar chaves, autorizações ou afins, será considerado como deslocamento. O pagamento será efetuado até o dia X de cada mês, referente às vistorias realizadas no mês anterior, mediante emissão de nota fiscal.
O reajuste será anual, no mês de aniversário do contrato ou da sua renovação, pelo IPCA ou índice que o substitua. O não pagamento no prazo acarretará multa de 1% sobre o valor devido, juros moratórios de 0,5% ao dia e correção monetária pelo mesmo índice do reajuste. Caso o atraso ultrapasse 15 dias, a contratada poderá suspender imediatamente a prestação dos serviços até a regularização. O pagamento será realizado através de boleto bancário ou Pix na chave tal. Prazo e rescisão. O contrato terá vigência de 12 meses, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos mediante acordo escrito. A rescisão imotivada antes do término do prazo mínimo sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa equivalente a 30% da média mensal nos últimos 3 meses, multiplicada pelo saldo de meses restantes. A rescisão deverá ser comunicada com 30 dias de antecedência por escrito. Confidencialidade. As partes comprometem-se em manter sigilo sobre as informações, documentos e dados obtidos durante a execução do contrato, não podendo divulgá-los sem autorização prévia e por escrito da outra parte. Essa obrigação permanece válida por 5 anos após o término do contrato. Responsabilidades e limitações. A contratada realizará as vistorias com imparcialidade, não assumindo responsabilidade por vícios ocultos, danos não aparentes ou modificações ocorridas após a vistoria. A contratada responderá apenas por erros técnicos comprovados de sua autoria, comprometendo-se a corrigir a vistoria sem custo adicional. A contratada não será responsável por falhas decorrentes de falta de informações, faltas de documentos ou impedimento de acesso ou alterações realizadas por terceiros. A contratada não tem responsabilidade sobre negociações entre locador e locatário, nem por danos ou vícios surgidos após a vistoria. A contratante reconhece que os laudos têm caráter descritivo, não sendo laudos de engenharia estrutural. Caso as informações do agendamento não sejam compatíveis com o imóvel a ser vistoriado, o preço será recalculado de acordo com a tabela acrescido de X% sobre o valor da vistoria. Da contestação de vistoria de entrada. A contestação de laudos de vistoria de entrada deverão ocorrer em até 5 dias úteis após a entrega. Caso seja necessário o retorno ao imóvel para nova vistoria e a contestação não seja procedente, a contratante arcará com um novo valor integral do serviço. O retorno do imóvel será aceito apenas se a contestação tiver sido realizada dentro do prazo estipulado no item 7.1. As contestações dos laudos de vistoria serão realizadas exclusivamente pelo QR Code constante do próprio laudo de vistorias. Não serão aceitas contestações por outro meio. Não serão aceitas contestações nas vistorias de saída, uma vez que todas as vistorias de saída serão realizadas dentro do imóvel, de forma objetiva, no modo comparativo, com apontamento de divergências, já sendo comparado o estado atual do imóvel com a vistoria de entrada fornecida pela imobiliária, sendo que eventuais discussões acerca do laudo, liberações, negociações, interpretações e demais tratativas deverão ser resolvidas entre a imobiliária, inquilino, proprietários e representantes. Visitas infrutíferas. Cancelamentos com menos de 24 horas de antecedência, ausência de chave, impedimento de acesso, risco à segurança ou insalubridade resultarão na cobrança integral do valor da vistoria. Havendo repetição das causas que tornem a vistoria infrutífera nas remarcações de visitas no mesmo imóvel, serão cobradas as visitas integralmente tantas vezes quantas forem as visitas infrutíferas. Caso seja necessário retirar as chaves de locais fora da imobiliária ou do imóvel, ou a vistoria seja com visita agendada, será considerado o tempo máximo de tolerância de espera de 15 minutos no local, sendo responsabilidade da pessoa que está no imóvel esperando se fazer visível e aguardar no local combinado. Após 15 minutos, a visita será considerada infrutífera. Da propriedade intelectual. Os laudos, fotografias, vídeos e demais materiais produzidos são de titularidade exclusiva da contratada, sendo concedida à contratante licença de uso apenas para fins relacionados ao imóvel vistoriado. É vedada a reprodução, alteração, utilização para outros fins sem autorização expressa. Responsabilidade trabalhista, civil e fiscal. A contratada é responsável por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais
decorrente de sua atividade, isentando a contratante de qualquer encargo. Multa por cancelamento de contrato. Caso a contratante rescinda o contrato antes de 6 meses da vigência, pagará multa compensatória equivalente a 2 vezes a média mensal. Aqui acabou repetindo, né, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui só para não confundir. E aí o foro e fechou, tá? Pessoal, eu fiz uma leitura corrida aqui para a gente poder agora conversar sobre ponto a ponto cada uma das cláusulas, tá? Eu vou perguntar aqui se você anotou alguma coisa sobre cláusulas lá para frente, aguarda um pouquinho. A gente vai falar cláusula por cláusula agora. Quem tiver dúvida ou quiser fazer algum apontamento, levanta a mão que agora é o momento da gente brilhar, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Da parte aqui da qualificação, temos que entrar com o nome e os dados da imobiliária ou do corretor que está te contratando. E na parte contratada, daí é o teu nome, o nome da tua empresa, os teus dados. Aqui alguém tem alguma dúvida, algum ponto que queira perguntar? Todo mundo tranquilo? Deixa eu só mudar aqui a tela do compartilhamento, só para eu poder ver vocês enquanto a gente conversa. Aí, beleza, agora sim. Tá, aqui tá todo mundo tranquilo, né? Beleza, objeto do contrato. Deixa eu puxar para cá um pouquinho. A contratada prestará pessoalmente ou por prepostos serviços de vistoria. Pessoal, aqui eu coloquei pessoalmente ou por prepostos para evitar aquelas imobiliárias que falam assim, eu contratei a Evandra, só tem que ser a Evandra, não pode ser ninguém no lugar dela. Existem imobiliárias assim, eu trabalhei com imobiliárias assim, que eles exigiam que era eu que fizesse a vistoria apenas. Porque, Diego, foi tu que veio aqui, realmente não tinha funcionários na época, e a gente foi colocando vistoriadores ali, e aí a imobiliária não aceitava que fosse outra pessoa. Então aqui você já se resguarda disso, tá? Aí vamos lá. Serviços de vistoria imobiliária a contratante, beleza? Consistindo na inspeção de inventário de forma qualitativa e quantitativa dos itens presentes do imóvel indicados pela imobiliária, com a elaboração de laudo escrito, visual detalhado em formato digital. Vamos lá. Inspeção de inventário de forma qualitativa e quantitativa. Aqui, pessoal, é para evitar que a imobiliária exija de vocês, por exemplo, tem um ar-condicionado lá que está sem gás. Opa, não é comigo, tá? Qualitativa e quantitativa. Eu tenho um ar-condicionado em bom estado. Fechou. Um ar-condicionado não refrigerando. Fechou, parou por aí. Nós não vamos dar laudos técnicos desses itens, tá bom? Em formato digital, para justamente a imobiliária não pedir para você, e acontece ainda até hoje, imobiliárias que pedem impresso, tá? Impresso. Então, assim, não tem como entregar impresso, tá? Aqui perguntou ali, ponto a ponto vistoria. Como que é o teu nome? Desculpa, porque eu acabei esquecendo. O teu microfone está desligado. Tô ouvindo, aham. Oi, Thaís. Tá, beleza. No caso ali, para agregar o nome dos ajudantes, eu não aconselho que tu faça isso. Até porque tem 2 microfones ligados aí no teu lugar, né? Bota um no mudo. Tu bota no mudo. Isso. Aí, vai dar boa. Fechou. Aí, deu boa, hein? Boa. Aí, eu não aconselho tu colocar o nome das pessoas, até porque essas pessoas podem sair, tu pode precisar colocar outras pessoas para trabalhar, então eu não aconselho que você coloque o nome das pessoas ali, porque pode ter substituição e tudo mais, então não aconselho, tá? Aí pode ter também, sei lá, já aconteceu comigo, a pessoa que estava trabalhando de vistoria comigo já foi funcionária da imobiliária e aí eles não se batiam lá, então não aconselho, tá? Fechou. O serviço poderá incluir, mas não se limitar a inspeção minuciosa do estado de conservação do imóvel, normal, registro fotográfico ou em vídeo de todos os ambientes privativos do imóvel. Aqui, pessoal, ambientes privativos do imóvel é para evitar, por exemplo, da imobiliária cobrar de vocês aquelas casas geminadas, que são várias casinhas no mesmo
no mesmo ambiente, no mesmo terreno, e aí a imobiliária cobra que vocês não fizeram a vistoria da área externa comum, que nem está na metragem do imóvel, por exemplo. Ou aí tem imobiliária que cobra, por exemplo, que você não fez a vistoria da caixa de correio do um ou da garagem lá. Então tem algumas coisas que você tem que ficar atento para a imobiliária não te cobrar. Tá? Então um imóvel comercial e a imobiliária quer que você faça a vistoria da fachada inteira do prédio, sendo que é só um imóvel comercial. Então para vocês ficarem atentos nisso. Tá? E aí também o apontamento de eventuais avarias, desgastes ou irregularidades que não sejam consideradas ocultas. Aqui é para vocês não serem responsabilizados por algum dano oculto que apareceu depois. Então, fiação muito fina, vazamento oculto, piso oco, coisas que não tem como vocês verem ali na hora, que apareçam depois. Então, se não está na vistoria, eu não coloquei porque era oculto. Então, não é responsabilidade de vocês. Tá? Eu sugiro fortemente aqui, pessoal, vocês definirem aqui, eu vou até botar aqui a linha D. Bom, na verdade, eu vou criar um 1.2.1, que é sobre o tipo de vistoria. O tipo de vistoria realizada será, e aí vocês descrevem o tipo de vistoria que vocês vão fazer. Diego, como assim? Tem vistorias que são vistorias descritivas, a gente já conversou sobre isso. Vistorias descritivas apontando danos, vistorias apontando ações que o inquilino tem que resolver. Então aqui, pessoal, é importante vocês colocarem o tipo de vistoria que vocês vão prestar para essa imobiliária, tá? Então, até para não ter nenhum tipo de problema. Eu aconselho também vocês criarem, eu até gravei um vídeo hoje sobre isso, vocês criarem com as imobiliárias um anexo a esse contrato. Diego, como assim? Ou vocês coloquem aqui no contrato, vamos lá, 1.2.1, vou botar aqui, que será considerado desgaste do uso ou desgaste natural do tempo, os seguintes casos. Aqui, para o caso, pessoal, de vocês levarem em consideração isso para a vistoria de saída, tá? Eu vou melhorar esse texto e entrego para vocês depois certinho. Mas para que caso de vistoria de saída? Porque, Diego, tem lá um desgaste do tempo, por exemplo, uma oxidação. A imobiliária vai e pede para não adicionar isso na vistoria. Ou um item que é um desgaste do próprio imóvel. Então, antes tinha um lascado pequeno na pia de MDF do banheiro, e aí com o passar do tempo, a umidade, essa pia estufou. Esse dano, na maioria das vezes, não é responsabilidade do inquilino, é só uma evolução do que já tinha antes. Aí a imobiliária, às vezes, pede para você não incluir, ou pede para você incluir esse dano na vistoria. Então a gente tem que ficar já combinado antes para se vai ser cobrado, se vai ser anotado ou não, tá? Porque senão depois pode recair aí sobre você, já aconteceu comigo, beleza? Então só para ter isso. Os serviços serão executados com imparcialidade técnica e observância das normas aplicáveis, não caracterizando-se qualquer vínculo empregatício com a contratante. Aqui, normal, beleza, a gente não é empregado lá da imobiliária, tá? A imparcialidade técnica aqui, galera, é o seguinte, é para que a imobiliária ela não te obrigue a você descrever o imóvel, algo que não existe. Por exemplo, pintura nova. O imóvel não tem pintura nova e a imobiliária pede para você colocar pintura nova. O proprietário está acompanhando a vistoria e ele pede para você descrever uma coisa que não existe lá no imóvel ou não descrever um defeito que existe no imóvel. Então, a gente tem que se resguardar sobre isso, tá? Aqui, as vistorias entregues não têm validade para laudos de engenharia ou afins. Aqui, galera, é para o seguinte, quando vocês apontarem que vocês viram lá, por exemplo, uma fissura no imóvel, um sinal de infiltração. Vocês estão única e exclusivamente apontando que vocês viram. Isso não é um laudo, a imobiliária não pode usar essa vistoria como um laudo de engenharia, por exemplo. Tá? Aí realmente não tem, então só para isso já ficar técnico. Tá? Maurício, eu já vejo essa tua questão aqui, que como não tem a ver com o contrato diretamente, daí eu já vejo aqui para ti. Tá? Só para a gente não misturar aqui. Entende-se por vistoria de entrada as vistorias realizadas antes da entrada do inquilino no imóvel sem a presença do inquilino, representantes ou pertences do inquilino no imóvel.
Aqui, pessoal, atrapalha muito quando o inquilino está no imóvel para fazer a vistoria de entrada, principalmente se ele já está morando no imóvel, tá? Então, vocês podem inclusive considerar uma visita infrutífera, por exemplo. O cara está morando já no imóvel, eu preciso cobrar um valor a mais, eu não me responsabilizo por essa vistoria, porque justamente a pessoa pode quebrar alguma coisa no decorrer da vistoria. Então, tomar cuidado com isso, tá? A mesma coisa para a vistoria de saída. Não façam, hipótese alguma, vistoria de saída com o inquilino morando. É certeza que vocês vão ter problema, tá? Então, caso a imobiliária peça para vocês fazerem isso, formaliza isso por escrito, para que daí a imobiliária possa, se der algum problema depois, responsabilidade da imobiliária, tá? Aí eu coloquei que outros tipos de vistoria poderão ser prestados mediante consulta prévia. Aqui, pessoal, eu não quis listar de propósito todos os tipos de vistoria, mas vai ter conferência, revistoria, vamos lá, vistoria de agendamento, visita no imóvel só para ver se tem uma janela aberta. Já fiz um monte de visita dessa. Diego, vai lá no imóvel e apaga a luz que o cliente esqueceu ligada, daí cobrava esse deslocamento, sabe? Então, só para vocês saberem que tem, tá? Pessoal, até aqui tranquilo para vocês, a gente vai mudar de assunto, tá? Aqui para vocês, tranquilo? Tá, fechou. Sobre obrigações das partes, vamos lá. A obrigação da contratada é o básico, né, pessoal? Executar as vistorias com precisão, tranquilo. Cumprir os prazos estabelecidos pela contratante para a execução dos serviços, desde que fornecida todas as informações e condições de acesso ao imóvel. Aqui, galera, não deixa a imobiliária te culpar por problemas dela, tá? Então, muitas vezes vai acontecer assim, ela tá com pressa para fazer a vistoria, aí ela não te entrega a chave correta, ou ela não te entrega a autorização, ou a chave não está onde tinha que estar. Não é culpa tua se a vistoria atrasou, a imobiliária não pode te responsabilizar por isso, tá? Disponibilizar os laudos na plataforma Pleno, eu espero que vocês usem o Pleno, né, para isso, para download, contendo as informações acordadas em X dias após a solicitação da vistoria, tá? Então aqui vocês vão combinar com a imobiliária um prazo para vocês entregarem essa vistoria na plataforma. O ideal, pessoal, claro, é o mais rápido possível, tá? Então, fez no dia, perdão, fez no dia, entrega no dia, não deixa para depois. Eu conheci uma empresa de vistorias aí em Curitiba, Thaís, que os caras pegam a chave um dia antes, fazem a vistoria no dia depois e entregam a vistoria no outro dia. Aí demora muito, entendeu? Aí a imobiliária, eu se fosse imobiliária jamais ia fechar negócio com essa empresa, tá? Então, fiquem atentos nisso aí. Manter sigilo sobre todas as informações obtidas no exercício da atividade. Galera, se você for corretor de imóveis, pelo amor de Deus, sai dessa live agora. Tô brincando, pessoal, mas é que assim, tem muito corretor de imóvel que, se cadastra como vistoriador nas imobiliárias, entra em quinto andar, Houseful, rede de vistorias, outras empresas de vistoria, só para captar imóvel, para pegar informação de locatário, de proprietário, esse tipo de coisa. Então, fica atento com isso, tá? Você não pode fazer isso, então você tem que manter o sigilo. Até mesmo, às vezes, alguém entra em contato, tu tem a vistoria de tal imóvel para me mandar. Cara, se tiver dados ali do locatário, do proprietário, o nome da imobiliária, eu sugiro que você não compartilhe essa vistoria, tá? Eu coloquei aqui sobre possuir seguro civil profissional, se assim for acordado. Aqui fica a critério de vocês, tá, pessoal? O Eduardo tá vendo aqui junto com uma seguradora essa questão do seguro profissional. A gente está vendo aí uma ideia para poder viabilizar isso para vocês, mas nada impede que vocês procurem aí por conta própria esse seguro, porque é bem interessante, tá? Então, vocês estão lá dentro do imóvel e porventura vocês, esqueceram uma torneira ligada e vazou, e estragou o imóvel, pode ser que o seguro cubra. Vocês erraram na vistoria, pode ser que o seguro cubra. Então, perderam uma chave. Então tem bastante coisa bem interessante aqui que vale a pena vocês procurarem, tá? Obrigações da contratante, aqui é o que a imobiliária é obrigada a pedir para vocês, tá? A qual tempo que a Pleno tem de responsabilidade de manter as fotos, vídeos e resumos? A nossa responsabilidade é 5 anos, tá? Mas a gente tem dados aqui de quase 10 anos já. A gente nunca apagou nenhuma vistoria. A vistoria número 1 da Pleno ainda existe, para você ter uma ideia. Então, assim, a ideia é que enquanto vocês sejam clientes nossos, não estejam inadimplentes, vocês vão ter acesso aí nas vistorias, a gente não vai deletar, né?
só tipo, vocês são uma empresa e vocês, pô, Diego, eu não quero mais trabalhar com vocês, pode encerrar meu acesso em tal data. Aí beleza, tá tudo certo, a gente vai encerrar o teu acesso, porque a gente não cobra armazenamento de vocês, mas a gente paga para armazenar os dados. Então não faz sentido nenhum vocês pedirem para desligar o acesso de vocês, não pagarem mais e os dados continuarem lá. Também não faz sentido nenhum vocês ficarem inadimplentes e a gente continuar mantendo os dados em nuvem. Então tem esses pontos aí, tá? Mas no mínimo 5 anos, tá? Bem tranquilo aí. Pode garantir isso para as imobiliárias, eles não vão perder vistoria, isso não acontece nunca aconteceu nenhuma vez e nunca vai acontecer. Obrigações do contratante. Aqui, pessoal, fiquem muito à vontade para vocês incluírem mais coisas aqui, tá? Que é o que a imobiliária tem de obrigação para vocês. Então, primeiro de tudo, principal, basicamente, fornecer todas as informações necessárias para a execução da vistoria, incluindo dados de acompanhamento das vistorias, localização das chaves, autorizações de acesso, tamanho e característica dos imóveis. Então aqui é uma responsabilidade da imobiliária fornecer para vocês, por exemplo, o endereço correto, o tamanho correto, as características corretas do imóvel. Então se a imobiliária porventura falar, eu não vou pagar para você um adicional, por exemplo, porque eu errei na vistoria. Não, mas é da tua obrigação. E acontece, tá? Da imobiliária. Eu já vi empresa de vistorias cobrar uma multa de R$20 ou R$30 para corrigir os dados do imóvel. Por exemplo, a imobiliária disse que não era imóvel mobiliado e chegou lá, era imóvel mobiliado. Falou que o imóvel tinha 100 metros quadrados, chegou lá, tinha 200 metros quadrados, ia levar o dobro do tempo. Então os caras cobram mesmo, tá? Então é bom vocês fazerem isso também. Realizar o pagamento, tudo certo. Isso aqui é importante, tá? Garantir acesso ao imóvel nas datas e horários agendados, evitando visitas infrutíferas. Hoje em dia está cada vez mais comum as portarias remotas. Então não adianta você levar a autorização impressa. Tem que estar a imobiliária tem que mandar o teu nome, CPF lá para a central. E muitas vezes a imobiliária não faz isso, ela não tem uma preocupação de fazer isso, ela atrasa. Então assim, não deu visita infrutífera, tá? Daí vai cobrar isso da imobiliária depois, beleza? Garantir que os imóveis estejam em condições de serem vistoriados, inclusive com energia elétrica, água e gás. Então assim, pessoal, não tem energia elétrica, a imobiliária não pode cobrar de vocês que vocês testem, por exemplo, uma geladeira, equipamentos elétricos. Não tem água no imóvel, a imobiliária não pode cobrar de vocês que vocês testem eventuais vazamentos depois. E também tem o seguinte, pode ser que essa imobiliária peça para você retornar no imóvel para você completar a vistoria. Daí não, aí no mínimo você teria que cobrar o retorno lá no imóvel. Tá? Então é uma responsabilidade da imobiliária. Informar previamente sobre pena de multa para alterações nos agendamentos das vistorias. Então assim, a imobiliária super altera, assim, o cliente avisa lá na imobiliária que foi alterado o horário, mas ela não avisa o vistoriador, a vistoriadora, e aí avisa meia hora antes, por exemplo. Aqui vale a pena até vocês colocarem um tempo mínimo, informar previamente com 2 horas de antecedência, 1 dia de antecedência, tá? Importante. Garantir que, caso haja no imóvel equipamentos que exijam conhecimento técnico específico para o manuseio ou funcionamento, a vistoria seja acompanhada pelo proprietário, locatários ou representante. Pô, pessoal, aqui, quem nunca se deparou com uma piscina que não sabe ligar, um retroprojetor que está escondido no teto, não tem como ver. Eu já fiz uma vistoria que tinha um retroprojetor escondido atrás de um negócio, de uma sanca de gesso que, cara, não tinha como saber que aquilo estava lá se tu não soubesse, sabe? Então, nesses casos específicos, às vezes a gente não sabe manusear tudo que tem ali. Então, pelo menos, ou indicar, ou manual, alguma coisa assim, até mesmo para evitar de danificar esses itens, Uma coisa que eu tinha muita dificuldade, assim, era a questão de piscina e questão de equipamentos de segurança. Então, onde que é a central da cerca elétrica? Não sei. Onde que é a casa de máquinas da piscina? Às vezes tu não sabe. Então, qual registro eu vou ligar para ligar a piscina? Não sei. Às vezes eu até sabia, mas vai que liga e está trancado o filtro, por exemplo, com areia, alguma coisa assim. Então, pode dar problema. Nesses casos é bem importante você ter alguém ali junto, tá? Então aí botei aqui o que se considera para os itens anteriores. Galera, aqui para preço e reajuste eu botei uma tabela que eu tinha na minha cabeça na época que eu trabalhava como vistoria, tá? Então assim, isso aqui já deve estar bem defasado. Mas aqui não olhem para o valor, olhem para o formato.
Vocês podem colocar o formato que vocês quiserem aqui, tá? Mas só para vocês terem, podem e devem, na verdade, né? Mas só vou destacar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro, sempre limita, pessoal, o tamanho do imóvel, tá? Não coloca assim, imóvel de 2 quartos é tanto. Pô, você pode ter um imóvel de 2 quartos e 50 salas, e aí tu se deu mal, tá? Então sempre limita. Sempre tenha um valor mínimo, beleza? Não cobra, tipo assim, do 0 ao 100, porque a chance de dar ruim é bem grande, porque, Diego, eu cobro 1,70 o metro quadrado, independente do tamanho do imóvel. Pô, eu já fiz vistoria de imóveis, pessoal, acreditem, tá? De 9 metros quadrados, 9, menos de 10 metros quadrados. Pô, Diego, o que é isso? Aqui em Florianópolis tem uns centros comerciais que é só a frente, tá ligado? É a frente, um balcão e atrás ali um depósitozinho bem pequenininho. E as imobiliárias alugavam aquilo ali. Ainda tem um monte na verdade. Então é bem pequeno mesmo. Pô, imagina você ir lá e ganhar 20 reais para fazer essa vistoria. Não, tem um preço mínimo para fazer essa vistoria. A imobiliária até reclamava. Mas, pô, vou ter que ir lá, vou ter que pagar a zona azul, vou ter que estacionar o carro, então não tenho o que fazer, tá? Adicional de mobília, pessoal, cobrem o adicional de mobília, beleza? Sugiro aqui 30%, só que tem um ponto importante, tá? Eu vou falar sobre tudo isso aqui junto, ó. O adicional de mobília e o adicional de enxoval. Aqui, pessoal, é cumulativo. A mobília mais o enxoval. Então, assim, é 60% a mais do valor da vistoria, tá? Só para a imobiliária não passar a perna em vocês aí. Para efeitos aqui de enxoval, pessoal, considerem, assim, tudo que é cama, mesa, banho, decoração e aqueles apartamentos que tem aqueles elétricos portáteis, tipo cafeteira, liquidificador. Isso aí é um saco para testar, para poder conferir, tem que ficar tirando foto individual. Então cobrem, tá? Assim, no mínimo 30% a mais. No mínimo, assim, se puderem cobrar mais, acho bem vantajoso para vocês, tá? Combinem com a imobiliária também o que vocês vão considerar imóvel mobiliado. Na minha época, eu fazia uma cortesia para as imobiliárias que, se fosse só aquele balcão de pia na cozinha e no armário, tá tudo certo, considera sem mobília, vamos embora. Aí se tivesse mobília em mais cômodos, aí isso já era considerado mobiliado. E assim, pessoal, mobiliado é qualquer coisa. Às vezes a imobiliária fala assim, não tem mobília, só planejado. Porra, queria eu que não tivesse planejado e tivesse um monte de imóvel solto. Planejado é ruim de fazer vistoria, sabe? Então, não caiam nessa, tá? Não caiam nessa. E aí se vocês verem, pô, tem equipamento eletrônico em todos os ambientes. Tem ar-condicionado, tem televisão, interfone, geladeira, máquina de lavar. Cara, já considera isso enxoval, assim, porque é uma demora para fazer a vistoria desses pontos, tá? O próximo tópico aqui é sobre a quilometragem por distância. Eu confesso que eu fui bem relutante nos meus anos de vistoriador em cobrar isso aqui, porque eu tinha contratos grandes com as imobiliárias e tudo mais. E aí sim, geralmente eu ia para um local, como a gente fazia bastante vistorias, era extremamente raro a gente fazer vistoria em uma só no bairro. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quem é de Curitiba, para ir lá em Colombo, era muito raro a gente ir em Colombo com uma vistoria só. Ia com 5, 6. Para quem é de São Paulo, são exemplos, tá, pessoal? Era raro a gente ir em Guarulhos, por exemplo, ou na Zona Leste, fazer uma vistoria. Ia com mais. Então eu não cobrava o deslocamento porque eu já estava indo para lá. E isso meio que se diluía e estava tudo certo. Só que a partir do momento que a gente começou a ter mais clientes, começou a ter vistorias em outros lugares sozinhas. Então, o deslocamento ele é importante, tá? Porque daí você não está recebendo pela vistoria, você está recebendo para se deslocar. Então, tem o tempo do deslocamento mais o gasto para isso. Outra coisa, considerem o deslocamento ida e volta. Então, meio que 5 km para ir, 5 para voltar. Tá? Eu botei 10 km aqui, que era o que a gente usava de média, assim. Mas aí vocês fiquem à vontade, dependendo da cidade de vocês. Tem cidades que de ponta a ponta não tem 10 km, né? Então pode, ou bairro, ou região de atuação. Só que aqui tem uma questão também. Muitas vezes, tem que pegar a chave em tal lugar. Por exemplo, para quem é de Curitiba, eu fazia vistoria para Apolar. Pô, às vezes tinha que fazer vistoria para Apolar de Araucária, mas tinha que trazer a chave na Apolar do centro. Era muito longe, então não fazia sentido. E aí tinha que cobrar esse deslocamento, tá?
Isso aqui, pessoal, ó, eu nunca cobrei, mas eu acho, foi uma luta minha para cobrar, mas eu nunca cobrei, mas eu sempre tentei cobrar, vamos dizer assim, mas aqui já na época da Houseful, tá? Eu era voto vencido, vamos dizer assim, por isso que eu não conseguia cobrar. Mas para casa, pessoal, que primeiro, casa que eu sugiro que vocês já cobrem mais caro só por ser casa, tá? Porque a casa geralmente vai ter uma sala a mais, um quarto a mais, alguma coisa a mais ali na sala, na casa, varanda e por aí vai. Só que quando tem pátio, eu sugiro que vocês cobrem um percentual a mais, tá? Por que acima de 30 metros quadrados, Diego? Porque tem aquelas casas que tem só o gramadinho na frente, o passeio para entrar com o carro ali e fechou. Cara, é uma vistoria rápida, não tem por que cobrar isso do cliente. Agora, geralmente, quando passa de 30 metros quadrados, aí já vai ter torneira, já vai ter grade, canil de cachorro e várias outras coisas. Um pátio que dá a volta na casa, daí já vale a pena você cobrar isso também, terá que cobrar esse adicional aí no valor da vistoria, tá? Porque gasta tempo para fazer vistoria de área externa também. Aí o último ponto aqui, imóveis, vamos chamar de imóveis especiais, assim, laje corporativa, vão livre, galpão comercial e assim por diante. Tinha uma imobiliária que ela queria sempre pagar igual para todas as vistorias. Então eu já cansei de cobrar da imobiliária Giacomelli, por exemplo, R$2.000 para uma vistoria de um galpão de 2.000 metros quadrados, mas que tinha, tipo assim, era o galpão, 4 escritórios pequenos, vazios e 3 banheiros. E deu, acabou. Um feminino, um masculino e um para PCD. E tipo, eu fazia essa vistoria em 2 horas, em 1 hora. E eles pagavam. Então, assim, só que obviamente, né, era essa imobiliária específica. Para evitar problema, eu já tive um caso uma vez na House, porque a vistoria deu R$40.000. R$40.000, tá? E o cliente tinha crédito, ele comprou um pacote para o ano inteiro e tal, foi de Curitiba, imobiliária Bátio. Olha só o BO que deu. Eles agendaram a vistoria, já estava tudo parametrizado no sistema, o sistema foi lá e pau, comeu os créditos deles. Tá? E eram 3 galpões enormes a vistoria, só que eram 3 galpões grandes que o vistoriador levou tipo 2 dias, 2 dias para fazer, assim. Não, o valor da vistoria não correspondia à vistoria que foi feita. O vistoriador, era tudo automático, o vistoriador recebeu e tal, só que tinha uma trava. O vistoriador deve ter recebido uns R$8.000 para fazer essa vistoria, sabe? E aí, cara, deu mó BO, assim, no fim a gente teve que devolver o dinheiro para a imobiliária, o vistoriador recebeu e não quis devolver, mas enfim, pessoal, só para vocês saberem, combinem com a imobiliária esses especiais, vamos dizer assim. Às vezes é só um vão livre, é só uma sala comercial grande, vale a pena você combinar isso com a imobiliária para ficar bom para todo mundo, tá? Não que seja ruim receber valor a mais, mas pode causar um dissabor, tá? Aí no final da vistoria. Bom, eu estava conversando com o pessoal da Chip House aí de Curitiba também, e eles fizeram uma vistoria que combinaram o preço a 10% do valor do contrato, do valor do aluguel. A casa era tipo, sei lá, era uma casa bem grande assim, acho que era R$20.000, alguma coisa assim. Eu sei que a vistoria deu R$2.000. E chegou no dia e o cara não quis pagar o valor da vistoria porque achou muito caro. Então, combinado não sai caro, tá? Combinem antes, beleza? Pessoal, vamos lá. Como tamanho de imóvel, considere a metragem quadrada, será considerada toda a área construída. Aqui, galera, é para vocês não serem ludibriados com aqueles penduricários dos imóveis. Área externa com piscina, edícula, garagem. Às vezes a casa tem 100 metros quadrados, mas esses outros cômodos têm mais 100 metros. Tudo tem que entrar na vistoria, tá? Já cansei de ser surpreendido com isso. Da mobília a gente já falou, o enxoval a gente já falou também, e para o deslocamento a gente já falou também, tá? Considerem as triangulações aí com chaves também. Sobre o pagamento da vistoria, da data da vistoria daí é com vocês, só saibam que existem modalidades que tem gente que cobra antes. Eu vou fazer para essa imobiliária aqui R$3.000 de créditos para ela usar em 3 meses. Tem gente que faz assim, é bem legal. Tem gente que cobra a cada 15 dias, tem gente que cobra a cada 10 dias, tem gente que cobra a cada 1 mês. Então aqui fica bem a critério de vocês, tá? O reajuste também fica a critério de vocês, isso aqui eu vou pular tudo. Beleza, sobre a rescisão, pessoal, aqui eu quero comentar só uma coisa. Para vocês, tem gente que fecha contrato com a imobiliária meio que assim, on demand, ou seja,
pediu, surgiu a necessidade, ela pede. Não tem um fixo mensal, tá? Mas é bacana e eu acho muito interessante vocês oferecerem um desconto para a imobiliária para que ela feche um valor fixo mensal ou um valor fixo anual com vocês. Por exemplo, vamos fazer aqui 10 mil reais de vistoria por ano, ou 300 vistorias, ou 400 mil metros quadrados. Tudo isso eu já fiz de contrato com a imobiliária, tá? E aí, o que era bom para mim nesse caso, e vai ser bom para vocês também, é vocês terem uma receita previsível e recorrente e também uma demanda previsível. Aí vocês vão saber, bom, eu fechei com essa imobiliária aqui 10 vistorias por mês, então eu já sei que eu vou receber dela 2 mil reais por mês e eu já sei que eu tenho que ter disponibilidade para fazer 10 vistorias por mês. E aí, em troca disso, você deu um desconto para essa imobiliária. Vamos supor que depois de 3 ou 4 meses essa imobiliária pretende rescindir o contrato com vocês. Bom, essa imobiliária precisa pagar pelo... Se não for uma rescisão motivada, né, vamos imaginar que ela está rescindindo só porque ela achou outra pessoa para fazer a vistoria. Aí ela vai ter que pagar por isso, né? Então, bom, eu dei um preço mais barato para você, eu dispus de tempo, dispus de tudo, então você tem que me pagar. Aqui eu coloquei uma forma de cobrança. Então, uma média aí uma multa equivalente a 30% da média mensal dos últimos 3 meses, ou seja, R$1.000 por mês, então a média é R$1.000. Então eu vou cobrar R$300 de multa, mais os meses que faltam. Então vamos supor, faltam 6 meses para acabar o meu contrato. Então eu vou te cobrar 6 vezes R$300, e aí vai dar os 1.800, tá? Eu sei que é enroladinho esse negócio de multa. Tem gente que fala assim, eu vou te cobrar 3 meses de mensalidade. Tudo bem, vou te cobrar 1 mês. Aí é a critério de vocês. Esse aqui funcionava bem, tá? Para compensar. Tem gente que somava todos os descontos que a imobiliária ganhou. Ele pegava e, ó, imobiliário, tu tem que me pagar os descontos que tu me ganhou, porque eu fiz um contrato anual contigo e tu ficou só há 3 meses. Pode ser também, tá? Mas saibam, tenham essa multa, tá, pessoal? Tenham a multa e uma demanda previsível para a imobiliária simples, porque pode acontecer da imobiliária simplesmente abandonar o teu contrato. Já aconteceu comigo. Então, tipo, não tinha multa, não tinha demanda, a imobiliária simplesmente, tipo assim, quando eu tiver, o quinto andar fez isso comigo. Quando eu tiver, eu peço, se não tiver, eu vou abandonar vocês aqui e acabou. Então, e eles abandonaram várias vezes, tá? Então, fiquem atentos com isso. Confidencialidade eu vou pular, tá, pessoal? Já falamos sobre ela. Responsabilidades e limitações. Aqui eu quero conversar bastante com vocês. Seguinte, galera. A contratada realizará as vistorias com imparcialidade, não assumindo responsabilidade por vícios ocultos. Aqui a gente já falou sobre isso. A contratada responderá apenas por erros técnicos comprovados de sua autoria. Galera, aqui vou dar uma dica para vocês sobre vistoria e sobre argumentação com a imobiliária. Quando a imobiliária vir cobrar de vocês, Maurício, ficou vazando um registro lá no imóvel, uma torneira lá no imóvel. O que o Maurício vai fazer? Vai mostrar na vistoria o vídeo, ele testando a torneira e fechando a torneira. Tudo certo. Carolina, foi registrado aqui, a gente viu que tem uma lâmpada que não está funcionando. Carol vai chegar e vai mostrar a lâmpada ligada na vistoria. Então essa aqui é comprovada, ou seja, você foi embora e você deixou uma janela aberta. E aí vai na vistoria e não tem um vídeo mostrando uma foto da janela fechada, por exemplo. Então, tomem cuidado com isso, tá? Mas não deixem a imobiliária cobrar de vocês coisas que ela não provou. Porque é muito comum, pessoal, depois de vocês irem na... Eu já fui acusado de roubo várias vezes. Eu não, os meus historiadores, né? E eu também. De roubo mesmo, roubo, furto. E aí chegava lá depois, olha, eu já perdi contrato com a imobiliária por causa disso. E depois vinha a imobiliária, Diego, não, na verdade foi o proprietário que teve no imóvel e tirou tal coisa de dentro do imóvel. Então, assim, isso pode acontecer. Então, registrem tudo isso na vistoria, tá? Aí aqui, ó, a contratada não será responsável por falhas decorrentes de falta de informação, documentos ou impedimentos. Aqui, pessoal, é o seguinte, curto e grosso, assim. Você vai fazer uma vistoria de saída com uma vistoria de entrada muito ruim. Então, se a pessoa não colocou na vistoria de entrada que tinha um ar-condicionado no imóvel,
e na saída você não cobrou porque não tinha como cobrar, não é problema de você, não é problema teu. Eu já vi vários casos, vários, de não ter o ar-condicionado ou qualquer outro item na vistoria de entrada, de ter no imóvel, mas não ser registrado na entrada. E na saída, os meus vistoriadores pedirem para retirar. O inquilino muito ligeiro foi e tirou, e depois a imobiliária veio cobrar, e aí o inquilino, não, vocês mandaram tirar, eu tirei. Aí, qual que era a nossa defesa? Olha, na vistoria de entrada não falava desse fogão, desse ar-condicionado, e aconteceu várias vezes. Outra coisa que acontece muito, a tal da pintura nova. Na vistoria não fala que a pintura é nova, fala que a pintura está, por exemplo, em bom estado na vistoria de entrada. Aí, na vistoria de saída, o vistoriador não cobra, não é responsabilidade de vocês, tá bom? Claro que, pessoal, bom, eu vou falar uma coisa, deixa que eu falo no final aqui. A outra, daí aqui a contratada não tem responsabilidade sobre negociações entre locador e locatário. Isso aqui acontece, tá? O proprietário vai no imóvel, combina um negócio com o locatário, não avisa ninguém e o locatário faz. E depois o vistoriador vai, por exemplo, eu paguei para o proprietário um valor para não pintar o imóvel. Aí o vistoriador não cobra, aliás, enfim, não consegue fazer a cobrança. E aí acontece essa negociação. Vocês não têm nada a ver com isso, tá? Claro que se não tiver registro, o proprietário, pessoal, ele pode estar em pé, parado na frente de vocês. E falando, olha, eu, proprietário Diego, libero a Thaís da pintura. Eu não quero nem saber, proprietário, eu vou anotar aqui na vistoria, lá na imobiliária, o senhor libera. Porque daí eu não tenho responsabilidade por isso, tá? Eu já vi, pessoal, aconteceu comigo. Um proprietário aqui de Florianópolis, ele tem mais de 100 imóveis aqui. Ele ia, é tudo imóvel comercial, ele ia no imóvel, o inquilino chorava as pitangas para ele, e ele, não, tá bom, tá tudo certo. O inquilino ia para o outro cômodo, ele olhava para mim e falava, anota tudo. Então assim, depois ele dizia para o inquilino que não, foi a imobiliária que cobrou, não foi eu. Porque como ele tinha muito imóvel comercial ali, aqui na Madre Benvenuta, aqui na Avenida Beira-Mar, em Florianópolis, ele não queria se indispor com o inquilino, e geralmente o inquilino estava saindo de um imóvel para ir para outro dele. Então os caras são sacanas, tá? Fiquem atentos aí com isso. Aí eu coloquei aqui, que a contratante reconhece que os laudos têm caráter descritivo, não sendo laudos de engenharia estrutural, a gente já falou sobre isso. E caso as informações do agendamento não sejam compatíveis com o imóvel a ser vistoriado, o preço será recalculado de acordo com a tabela, acrescido de X% sobre o valor da vistoria. Então aquela multinha que eu falei para vocês, se a imobiliária registrar errado, vocês vão cobrar. Pessoal, na maioria dos casos, a imobiliária registra errado porque quer, tá? Porque ela tem o tamanho do imóvel, ela tem as fotos, ela sabe que é imobiliado, mas ela tenta mesmo assim ludibriar, conseguir um preço menor aí da vistoria, tá? Sobre a contestação, coloquei aqui um prazo de 5 dias após a entrega do imóvel. Pessoal, aqui eu tenho duas coisas para falar para vocês e elas são até opostas, tá? Primeiro, eu nunca me preocupei com o prazo para contestação. Por mim, o inquilino podia levar 1 ano para contestar a vistoria. Diego, tá maluco? Não, eu tenho a vistoria de entrada. Se ele contestar algo que na vistoria diz diferente, eu não quero nem saber. Entendeu? Então ele vai dizer assim para mim, o ar-condicionado não está funcionando. No dia da vistoria estava, tá aqui o vídeo, ó. Então pode ser daqui 1 ano, eu não quero nem saber. Tá? Mas para a imobiliária isso é importante, ter esse prazo até para não correr solto. Às vezes o inquilino pode, por exemplo, fazer uma mudança lá dentro do imóvel, pode trocar algum móvel de lugar, pode, ao mexer no imóvel, surgir um vício oculto, enfim. Então, ele dizer que não concorda com a vistoria depois de tanto tempo, isso aqui é mais uma garantia mesmo para a imobiliária, para a vistoria de saída. Porque daí o inquilino vai dizer assim, eu não sabia. Cara, tu teve 5 dias aí para contestar a vistoria, não contestasse porque não quisesse. Então tem muito inquilino que deixa para contestar a vistoria de entrada na vistoria de saída. E já era, não tem o que fazer. Tá? Aí tem imobiliária que acredita em tudo que o inquilino fala e ela fica incomodando vocês para voltar no imóvel. Então muitas vezes vocês voltam no imóvel para ver algo que já está na vistoria. Mesmo que dito com outras palavras ou que já está na foto. Então, se esse retorno do imóvel for improcedente, tipo, não precisava ter ido, cobrem o valor da vistoria. Tá? Por isso, pessoal, que aqui nesse ponto específico, é importante vocês usarem assim
o QR Code do Pleno para fazer a contestação, façam bastante foto, bastante vídeo, para evitar esses problemas de vocês terem que voltar no imóvel porque a imobiliária não confia na vistoria. Agora, se tem pouca foto na vistoria, não tem o que fazer, provavelmente você vai ter que voltar no imóvel, tá? Aqui eu botei ó, que as contestações dos laudos devem ser feitas exclusivamente pelo QR Code, porque tem imobiliária que tem preguiça de fazer, quer ficar mandando pelo WhatsApp, mandando por e-mail, isso dá trabalho para vocês. Eu sugiro não aceitar, tá? Não serão aceitas contestações de vistoria de saída. Pessoal, eu nunca aceitei contestação de vistoria de saída. Nunca, Diego, nunca é muito forte. Mas eu nunca aceitei, tá? Eu conheci uma empresa de Curitiba que eles têm um setor de contestação para vistoria de saída. Eu acho isso um absurdo, porque pensa, o vistoriador já está dentro do imóvel, já recebeu a vistoria, o vistoriador já fez a comparação, e aí o cara quer dizer que não concorda com aquilo que o vistoriador falou. Cara, quem tem que liberar é a imobiliária, a parte do vistoriador ele já fez. Só que aqui tem um problema. O vistoriador, ele faz a vistoria, vira as costas e vai embora. Ele nem conversa com o inquilino. Olha, eu estou te cobrando isso, estou te cobrando aquilo. Na minha época, não. Na minha época, o vistoriador tinha que ler a vistoria para o inquilino dentro do imóvel. Então não adianta, é mais rápido, pessoal, vocês lerem a vistoria para o inquilino dentro do imóvel do que a imobiliária ficar mandando contestação para vocês depois. Ah, Diego, o inquilino não... Eu era grosso, tá, pessoal? Eu era grosso mesmo, assim, de propósito. A imobiliária me ligava. Na época não tinha tanto WhatsApp. Ô, Diego, o inquilino não concorda que tu cobrasse a pintura. Libera? Eu falava para a imobiliária. Não, mas tu que tem que... Eu liberar? Pois se eu já cobrei, por que eu vou liberar? Ah, não tem como tu voltar no imóvel? Eu acabei de sair do imóvel. Não tem, tá na foto, tá ali, tem mancha, não ficou bem pintado. É com vocês. Se vocês acharem que dá para liberar, ó, tudo certo. Não tem problema nenhum. Pergunta se a imobiliária liberava. Claro que não. Eles queriam alguém para empurrar o BO. Tá? Então fiquem atentos com isso. Beleza? Visitas infrutíferas, pessoal, cobrem, tá? Cobrem visitas infrutíferas. Quando eu tinha um contrato legal com a imobiliária e às vezes por um erro qualquer ali, pô, uma, duas, num cenário de 50, 100, tá, eu até dava uma relevada, assim. Mas quando a coisa fica meio grosseira, aí realmente, por exemplo, marca a vistoria, você chega na imobiliária, isso acontece direto, tá? Marca a vistoria, você chega na imobiliária para pegar a chave, cadê a chave? Ah, liberei uma chave para visita, liberei uma chave para o proprietário, um prestador de serviço, para a faxina. Porra, deixei de colocar uma vistoria na minha agenda para fazer a de vocês. Visita infrutífera. Então cobrem isso, eu tenho certeza que vocês vão cobrar umas 2 ou 3 só da imobiliária. Depois disso elas vão começar a tomar cuidado, tá? Aí eu coloquei também a questão de um tempo de 15 minutos de tolerância. Tá? Então assim, galera, não fiquem plantados na frente do imóvel meia hora, porque isso não é responsabilidade de vocês. E eu falei aqui sobre o local combinado porque tem vezes que já aconteceu comigo também. Eu ir na frente do imóvel, interfonar para o apartamento, ninguém me atender, ligar para o inquilino não atender, e depois o cara ligar na imobiliária, eu estava no carro, na garagem, estava terminando de descer a mudança, eu estava na garagem, por isso que eu não vi. Cara, daí não é comigo, meu irmão, tem coisa para fazer, tá? Então é isso. Seguindo. Tá, propriedade intelectual, pessoal, aqui só um ponto importante, tá? As imobiliárias reclamam bastante disso. Ah, eu paguei para a vistoria é minha. Mais ou menos, tá? A vistoria é dela quando você manda o PDF para ela e fechou, aquele documento é dela. Mas o que as imobiliárias fazem? Muitas delas pegam as fotos da vistoria de entrada ou as fotos da vistoria de saída quando o imóvel está liberado e eles usam essas fotos para divulgação. Eu já vi várias imobiliárias fazerem isso, mas várias mesmo. Então tem lá o videozinho bonitinho mostrando o ambiente, eles pegam esse teu vídeo e botam no site. Eles pegam uma foto tua mostrando... Quer ver? Ó, agora eu vou só sair aqui do script rapidinho e vou mostrar para vocês uma coisa. Eu, quando era vistoriador, ó, eu sempre fazia essas fotos aqui, quer ver? Ó, vocês estão vendo aí, né? Eu sempre fazia essas fotos aqui, ó, do imóvel. Fotos gerais. Eu sempre fazia essas fotos aqui, ó. Olha só. Tá? Essa aqui. Vai dizer que essa foto aqui não dá para usar no site para divulgar o tamanho da sala do imóvel. Eu sempre fiz essa vistoria de 2023, ó. Foi assim que eu comecei na Pleno. Foi a última vistoria que eu fiz e já aproveitei para gravar um conteúdo da Pleno lá também.
E aí, quer ver o vídeo que eu faço? Olha só. Olha o vídeo. Ó, um vídeo que mostra o ambiente inteiro. Então a imobiliária pode muito bem pegar essa foto dessa vistoria e anunciar no site. Por exemplo, ó, a foto do banheiro. Cadê a foto geral do banheiro aqui? Banheiro. Olha só a foto geral do banheiro. Então ela super pode pegar essa foto e usar. Por exemplo, eu sempre fazia fotos gerais dos ambientes e as imobiliárias pegavam as minhas fotos e usavam no site. Então tá, vocês não vão pagar por essas fotos, como é que vai ser? Então, fiquem atentos, é isso que tem que ficar um pouco mais atento, tá? Daí responsabilidade, beleza, nem vou falar nada. E aqui com relação ao foro, aí o foro, pessoal, se vocês não sabem onde se der algum BO, algum problema, vai correr um processo, tá? Então, é onde vocês estão assinando essa vistoria. Então, São Paulo, Curitiba e assim sucessivamente, tá? Pessoal, corri bastante aqui para dar tempo. Esses são os principais pontos que eu mandaria hoje. Hoje eu, Diego, mandaria esse contrato de olho fechado para o meu imobiliário, tá? Sabendo da minha realidade. Eu, Diego. Agora, se vocês quiserem alterar isso aí para a realidade de vocês, alterem, pessoal. E é super produtivo que vocês alterem, porque vão ter casos que vão ter outras situações. Por exemplo, aqui em Florianópolis, tinha imobiliária que pedia para colocar placa no imóvel. Faz a vistoria de saída e já coloca a placa. Pô, mó BO, é chato isso. Às vezes eu colocava, às vezes não. Essa questão do deslocamento, tem imobiliária que pensa que o vistorador é office boy. Ah, você vai lá naquele imóvel, já leva isso aqui, já passa na outra agência e deixa a chave e assim por diante, tá? Alguém tem alguma colocação, alguma dica, algo que, pô, Diego, aqui no meu lugar eu faço diferente? É importante, pessoal, se vocês tiverem algo nesse sentido. Tá, eu vou só botar, eu vou ler aqui a pergunta que o Maurício falou. Ó. Diego, para pensar com o TI, teria como criar no nosso cadastro no sistema pleno uma defesa com alguns testes, com alguns desses pontos, onde cada um parametrizasse as suas defesas, mas que aparecesse como um QR Code dentro de cada vistoria com um texto. Ô Maurício, eu não entendi nada, irmão. Depois tu me manda um áudio depois explicando certinho, que daí eu levo pro pessoal pra gente dar uma analisada, mas eu não consegui entender, velho. Mas manda pra mim, manda que daí tudo que vocês mandam a gente analisa, tá? Pessoal, minha dica final pra vocês aqui, tá? O contrato, ele é igual um seguro, ele foi feito para não ser usado, tá? Então, assim, eu tinha contrato com os meus clientes, mas eu fazia um monte de coisa fora do contrato para eles. Às vezes eles atrasavam mais do que 15 minutos. O cliente me ligava, pô Diego, me atrasei aqui no trânsito. Eu relevava, entendeu? Porque às vezes o meu historiador se atrasava. Entendeu? Eu não vou falar que eu me atrasava porque eu odiava me atrasar. Já me atrasei, já, algumas vezes. Mas assim, eu evitava ao máximo. Mas pode acontecer, já estragou minha moto no caminho, já fiquei preso no trânsito. Acontece, tá? Mas assim, eu relevava várias coisas do contrato. Mas, na pior das hipóteses, a imobiliária queria me processar, tinha o contrato. Então aí eu usava o contrato para isso. Então tenham o contrato para uma segurança de vocês, tá? Mas não fiquem jogando o contrato na cara do cliente a todo momento lá, porque daí vocês deixam de ser parceiros e se tornam e até mesmo inimigos, tá? Pessoal, se algum de vocês estiver fazendo aí a vistoria de vocês, aliás, o contrato de vocês, e verem que vão incluir alguma cláusula a mais, eu peço para vocês me mandarem, tá? O contrato a gente vai disponibilizar, o Esté, não vai ser nessa semana, porque daí eu vou esperar se alguém de vocês vai me mandar alguma dica a mais. Pô, Diego, eu coloquei essa cláusula aqui, eu mesmo vou pegar aqui, vou ajeitar algumas coisas que eu coloquei agora, mas acredito aí que na próxima semana ou na outra, até final do mês, a gente esteja disponibilizando esse contrato para todos vocês, tá bom? Boa, pessoal. Então, sendo isso, eu vou agradecer aqui, como eu falei para vocês, hoje não era uma aula, por isso não vai ter aí os nossos sorteios e tudo mais. Acho que só o contrato por si só já é mais do que o sorteio, né? Já é um ganho aí para todo mundo. Se vocês fossem pagar um advogado para fazer um contrato, vocês iam gastar no mínimo aí uns R$ 500 para isso, tá? Mas na próxima semana daí a gente retoma. E a gente vai retomar o nosso bate-papo na semana que vem, para poder conversar mais sobre itens, como vistoriar cada coisa.
E se eu não me engano, na outra semana aí, não na próxima, na outra, nós estamos preparando para vocês uma apresentação para vocês mandarem aí para os clientes de vocês, por que terceirizar o serviço, vantagens de terceirizar. Então a gente vai fazer isso para disponibilizar aí para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por vocês estarem conosco, compartilhar o tempo de vocês. É sempre bacana e bem gratificante ter vocês aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, boa noite, até mais. Tchau, tchau.